Boa noite a todos. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos nesse primeiro culto de 2020. Em nome de Jesus. Se trouxeram Bíblia, por favor, podem abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 15. Só uma palavra de esclarecimento. Nós vamos ler um texto e é um costume muito antigo isso, de que quando os sacerdotes se colocavam diante do povo para fazer a leitura do Torá, da lei da época, todos se colocavam em pé. Era uma forma de respeito e de submissão ao que seria dito, ao que seria lido. E Jesus fazia isso. Quando ele ia nas sinagogas e ele fazia a leitura da lei, do Torá, todos liam em pé. Mas uma coisa interessante também é que quando Jesus ia ensinar a multidão, ou ele ia ensinar em qualquer lugar, ele se sentava. E todos também se sentavam. Que era uma forma de dizer que, ainda que sendo o mestre, eu estou na mesma condição que todos, de aprender, de ensinar. E hoje nós vamos fazer mais ou menos isso. Nós vamos ficar em pé, porque nós vamos ler um texto da palavra, e depois nos assentaremos para aprender da palavra. Lucas capítulo 15. É bem conhecido o texto. Versículo 1. E chegavam-se a eles todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse ainda Jesus: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu, por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o seu filho lhe disse: Pai,
Pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo-lhe ele, disse o pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Palavras do Senhor, isto. Vamos orar. Pai, já estamos na tua presença, Senhor, e glorificamos o teu nome. O que pedimos ao Senhor neste momento é que a tua palavra, Senhor, haja nos nossos corações. Nós aqui queremos nos esvaziar de todo conceito e preconceito estabelecido, de tudo que já possa ter sido construído dentro do nosso coração e da nossa consciência, Senhor, acerca deste texto e desta tua palavra, Senhor. E nos humilhamos na tua presença, de modo que o teu Espírito Santo possa agir em cada um de nós aqui, segundo a tua vontade e segundo o que está proposto no coração, Senhor, de cada um. Por favor, fala conosco mais uma vez, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar. Um pastor, o nome dele é Rodrigo Silva. Ele é muito renomado no Brasil e fora do Brasil, porque ele é um arqueólogo, ele é um estudioso da palavra. E ele conta uma experiência que ele viveu alguns anos atrás, quando ele estava no Oriente, e pregando para alguns muçulmanos. Ele disse que chegou um certo momento em que ele compartilhou essa palavra, a palavra do filho pródigo, para essa tribo. E disse que no momento em que ele começou a pregar, a falar, a contar a história do filho pródigo, ele começou a perceber uma agitação muito grande no meio do povo. E ele começou a ficar meio assustado. Ele estava com um intérprete. E ele começou a ficar meio assustado porque alguns homens estavam se levantando e apontando o dedo para ele e falando, né, bravo. E alguns puxavam o fio da barba, outros estavam arrancando a camisa, rasgando a camisa. E ele começou a ficar preocupado em ver aquilo ali. Então ele perguntou para o intérprete: o que é que está acontecendo? O que houve? E o intérprete chegou para ele e falou assim: olha, sabe o que é? É que eles não estão acreditando no que você está contando acerca dessa parábola. Isso para eles é impossível isso ter acontecido. Um filho ter chegado ao pai e pedido a herança. Aí ele falou assim: mas por quê? Eu não estou entendendo. Qual o problema disso? E aí o intérprete então explicou para ele que tanto era um costume, mas também era ditado pela lei, né, pelo Alcorão, de que torna-se uma agressão, uma ofensa, uma violação, um filho mais velho ou mais novo chegar para o pai e pedir para que o pai vendesse as coisas que ele tinha para dar a parte dele. Era como que se ele estivesse ouvindo o próprio filho dizer assim: pai, morre logo, porque eu quero o que é meu. E isso para a cultura deles era uma coisa absurda. Por quê? Porque a personalidade do pai, a pessoa paterna na família,
ela tem um respeito e uma autoridade muito significativa, muito importante, quase que endeusada para os muçulmanos. E isso para eles soou como uma agressão, uma coisa extremamente estúpida mesmo, né? E isso me fez pensar um pouco. Acerca dessa questão aqui no Ocidente em relação a como nós tratamos e como que a figura paterna vem sido hoje exposta, né? Eu estava me lembrando de alguns desenhos, por exemplo, quem é que lembra aqui do Fred Flintstone? É um paspalhão, né? Um paspalhão. Aí, um pouco mais recente, tem esse Simpsons, né? Barbaridade, né? É a figura paterna. Vocês já perceberam que em boa parte das propagandas que passam de perfume, propagandas que passam de presente, a figura paterna não está? Já perceberam isso? Ela não está. Isso é um propósito maligno, inclusive, né? De fazer o quê? De ridicularizar, de colocar para fora a figura masculina dentro do lar e de supervalorizar as mulheres, não que elas não mereçam, né, serem valorizadas, né, mas não ao ponto de fazer com que o pai seja excluído do que nós chamamos hoje de família. Isso para os muçulmanos, ou isso para a própria tradição, era uma coisa inaceitável. E aconteceu. Jesus tomou isso como exemplo, porque o desejo do coração dele, aqui, ao lermos essa palavra, ele mostra o que é que ele estava querendo alcançar aqui. Os primeiros versículos falam de uma coisa muito interessante. Ele diz que chegavam-se a Jesus, a ele, todos os publicanos e pecadores. Os publicanos aqui são os cobradores de impostos. Aqueles que viviam no meio do público, do povo, cobrando impostos. Os publicanos e os pecadores. E eu fui pesquisar essa expressão pecadores aqui. Aqui ele não está se referindo a qualquer classe de povo. Um povo que eram os excluídos, os doentes, os enfermos. Não, não. Aqui eram aqueles que eram tidos como... A ideia aqui é como aqueles que prejudicavam outros. Pecadores, sabe? Aqueles que promoviam o mal. Jesus estava no meio desses aqui, numa casa, num lugar determinado. E esses chegaram para quê? Para ouvir Jesus. E do lado de fora estavam quem? Os fariseus e os escribas. Estavam fazendo o quê? Murmurando. Estavam falando mal do que Jesus estava fazendo ali. E diziam, quem? Jesus, recebe pecadores e come com eles. Bom, nada do que Jesus fazia não tinha significado. Tudo que Jesus fazia tinha um propósito. Tudo, todo o andar de Jesus, o olhar de Jesus, falar de Jesus, apontar de Jesus, reagir de Jesus, tinha um propósito. E isso aqui não era diferente. Jesus, então, vai até os escribas e fariseus e fala para eles, posso contar para vocês 3 historinhas? Então ele começa contando. A primeira história que ele conta é da ovelha perdida. E ele fala que havia um homem com 100 ovelhas e pastoreando as ovelhas, ele percebeu que ao recolhê-las, uma delas havia perdido. E então o que ele faz? Ele deixa as 99 seguras e vai atrás daquela que estava perdida. Achando-a, ele a pega e traz para perto. E é muito interessante também que, embora o texto não fale, talvez não tenha mencionado isso, e isso não tenha acontecido, mas um costume que os pastores tinham na época de fazer com aquelas ovelhinhas que eram as mais rebeldes, né, era quebrar a perna dela e ficar carregando ela no colo até ela ficar boa, para ela aprender de que ela tem que ficar perto do pastor. Ela não pode ficar longe, porque quando ela pudesse andar novamente, ela sempre estaria pertinho dele. Aqui no caso, não sabemos se esse pastor fez isso ou não, mas o fato foi que ele achou essa ovelha e trouxe para perto de si novamente. Ele não para aí. Em seguida,
ele conta uma outra parábola, que é a da dracma perdida. Era uma senhora casada que tinha 10 dracmas. Só que, de repente, ela percebeu que estava faltando uma. E isso, culturalmente, tem todo um contexto histórico muito interessante por trás dessa procura dessa única dracma, já que ela tinha 9 dracmas ainda. Possivelmente, essas 10 dracmas foi uma herança dada pelo pai, de maneira que serviria como se fosse uma poupança para ela. Obrigado, filho. A patroa já mandou eu sentar já. E eu já vou ter que sentar já. E por quê? Porque lhe serviria como sendo um recurso que, na falta do marido, na morte ou na enfermidade, ela teria recursos para poder se sustentar. Então, aquela dracma perdida tinha uma importância muito grande para ela, tinha um significado muito importante. Significava a questão de sobrevivência dela. Então, o que ela faz? Ela pega uma lamparina, acende a lamparina e uma vassoura e sai correndo limpando a casa e tentando achar a bendita da dracma. E, de repente, ela encontra a dracma e fica feliz da vida. Chama as amigas e elas se alegram juntas pelo que havia encontrado, porque estava perdido. Muito bem. E agora, por sua vez, então chega, não obstante, a história do filho pródigo. 2 personalidades interessantes. Nós temos aquele que resolve aventurar, começar o ano de 2020 pedindo para o pai a parte que ele devia. O pai, sendo um homem de um coração enorme, resolve dar. Mas você sabe, irmãos, conjecturando um pouco essa parábola, eu fico pensando, esse pai, sabendo desse costume, mesmo assim ele partiu e deu isso ao filho. Eu acredito que esse pai, ele tinha talvez essa possibilidade de achar, o meu filho, eu não vou conseguir convencê-lo de ficar aqui, então eu vou dividir. Eu vou dar a parte dele. Quem sabe acontece alguma coisa com ele no caminho da história da vida dele e que ele se arrependa e volte. Não sei. Estou conjecturando aqui. Mas o fato foi que ele pegou e dividiu a herança. E muitos acabam não se atendo a um detalhe interessante. Ele deu a herança tanto para o filho mais novo quanto para o filho mais velho. O filho mais velho também recebeu a parte dele. A Bíblia diz que ele repartiu e deu-lhes a parte de cada um. Pois bem, o mais moço foi se aventurar. E nós podemos imaginar aqui, no decorrer desse curso, todas as inconsequências e as escolhas erradas e tudo mais o que ele poderia entender como diversão e aproveitar a vida e aproveitar a mocidade e o ímpeto da juventude e fazer o que ele fez. O fato foi que quando chegou no final de toda a realidade dele financeira, a coisa apertou ao ponto de fazê-lo refletir. Puxa vida, meu pai e os seus servos e os trabalhadores dele comem do bom e do melhor lá. Hoje eu estou numa condição absurda. Pobre, rejeitado, fazendo um trabalho subhumano, passando fome e necessidade, com vontade de comer até o que os porcos estão comendo, porque eles estão se alimentando melhor que eu, e eu estou aqui. Na maioria das vezes, meus irmãos, eu acredito que quando acontece alguma coisa na nossa vida, no nosso dia a dia, e que a gente chega a essa realidade, bate aquele desespero, né? E eu acredito que Deus é sempre a última pessoa, talvez, a ser lembrada. Às vezes a gente vai tentar todos os recursos, todos os meios, todas as formas, né? E às vezes todas as pessoas,
para tentar sair de alguma situação na qual nós nos metemos. Seja por escolha errada, por conselho errado, ou por decisão própria, influência, não interessa. Quando nós decidimos e a nossa decisão nos leva para o buraco, Deus é sempre talvez a última pessoa a ser lembrada. Mas uma coisa interessante na vida desse rapaz em relação à questão da miserabilidade em que ele estava vivendo, de nós, é que quando a gente cai em si e percebe a situação que nós estamos, a gente fala, cara, eu preciso buscar Deus. Eu estou numa dívida lascada, meu casamento acabou, minha situação está feia, eu estou doente, peguei uma doença terrível, eu estou sendo discriminado, cara, eu estou me sentindo só, abandonado, sozinho, no lugar errado, fazendo a coisa errada, eu preciso voltar. A nossa intenção é a correta, eu preciso voltar para Deus. Isso até soa bonito, né? Preciso voltar para Deus. Eu estou acabado, estou arrasado, estou no fundo do poço, igual a gente escuta, né? Do fundo do poço, gente, é bom, porque no fundo do poço tem água. E água a gente toma, né? Tem que ser no fundo da fossa. Porque da fossa a gente sabe o que tem, né? A intenção é correta, mas as razões estão erradas. A gente tem visto muito isso acontecer. Tem igrejas aí que estão cheias de pessoas que estavam no fundo da fossa e correram para Deus. Aí você fala, pô, pastor, mas não é o que deveria fazer? A intenção é certa. A motivação, não vou dizer que está errada. Mas a diferença entre o que este rapaz, filho pródigo, fez, e em relação ao que eu vejo muitas pessoas fazerem, é bem diferente. A maior parte das pessoas param aí, olham para si, vê a realidade que está e fala, preciso voltar para Deus, ou então eu preciso ir buscar ajuda em Deus. Ajuda para quê? Para me restaurar? Para recuperar o que eu perdi? Buscar salvar o meu casamento? Aproximar as pessoas que se afastaram de mim novamente? Bom, isso tudo seria muito bom. Mas a questão é que nós precisamos avaliar o que é que nos levou a fazer, a cometer, a tomar a decisão que tomamos e que nos levou ao ponto que nos levou de miserabilidade. E que a igreja tem esquecido de tratar. E que esse rapaz reconhece na história dele. Que Jesus menciona nas ovelhas. E que menciona na dracma perdida. Que é o arrependimento. Nós só nos arrependemos de alguma coisa quando nós reconhecemos que pecamos. O que nos leva ao fundo do poço, da fossa, é o pecado. É o pecado que nos joga para baixo. É o pecado que nos distancia de Deus. É o pecado que nos separa de Deus. É o pecado que nos separa uns dos outros. É o pecado que acaba com o casamento. É o pecado que faz a sua empresa falir. Talvez pela ganância, pela expertise. É o pecado que faz você se separar das pessoas que você ama, porque você não é honesto, porque você mente, porque você engana, porque nós trapaceamos. É o pecado que nos escraviza e que nos afasta de Deus. Este rapaz, ele disse, meu pai tem servos que comem do bom e do melhor, e eu estou aqui padecendo. Sabe o que eu vou fazer? Eu reconheço isso. Porque eu pequei contra meu pai e eu pequei contra Deus, contra os céus. Então eu vou chegar no meu pai e vou dizer, pai, pequei contra ti e contra os céus e contra Deus. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, como um dos seus servos. Para mim está mais do que suficiente. Na vida desse rapaz aconteceu uma coisa que a Bíblia chama
traz como uma palavra muito interessante no grego, que é chamada de metanoia, ou metanoel para alguns. Essa palavra metanoia significa arrependimento. Meta é mente, noia é mudança, mudança de mente. É algo que acontece no nosso espírito e é promovida por um momento de lucidez, quando você para e reflete e cai em si, conforme a própria palavra diz que ele caiu em si, ele refletiu, ele teve a consciência, um momento de luz e disse: eu estou aqui, porque eu escolhi estar aqui, porque tomei as decisões erradas e porque eu ouvi o meu pecado. E isso não me fez bem. Então eu vou voltar. Arrependimento, mudança. Eu vou voltar para o meu Pai. E Jesus, nas 3 parábolas, ele mostra, ele personifica em outras coisas. Ele se personifica no pastor das ovelhas, ele se personifica na dracma, na mulher da dracma, e ele se personifica no pai amoroso, que tem os 2 filhos. E ele também personifica quem? Ele nos personifica. A ovelha perdida é quem? Somos nós. A dracma perdida é quem? Somos nós. E os 2 filhos pródigos são quem? Somos nós. Um amoral e o outro moralista. O outro era tão mais doente quanto o filho mais moço. Porque tinha um coração também totalmente ingrato. Tudo era dele. Tudo fazia parte dele. Mas ele não desfrutava de nada, porque havia uma ingratidão no seu coração, havia um murmúrio no seu coração, uma insatisfação. Era um filho que não se sentia filho, tinha de tudo, não desfrutava de nada. Isso não faz a gente, às vezes, perceber? Isso não nos aproxima um pouco dele? Quanto nós temos e quanto reclamamos, quanto nós temos e quanto murmuramos, e somos ingratos em relação a tudo o que Deus nos dá e tudo o que Ele tem para nos oferecer. Agora, observa comigo uma coisa interessante. São quatro evidências interessantes que eu vejo aqui. A primeira é que Jesus estava dentro, conversando com os publicanos e os pecadores. E ele sai para conversar com os fariseus e os escribas. As 100 ovelhas estavam dentro. A 99 estava onde? Perdida onde? Do lado de fora. Estava perdida onde? No deserto. Estava fora. Então nós temos Jesus que estava dentro da casa e sai da casa. Para buscar quem? Os que estavam perdidos, os que não estavam ouvindo. A ovelha está perdida do lado de fora. Do lado de fora. A dracma perdida estava perdida onde? Dentro da casa. E nós temos os 2 filhos pródigos, que um estava perdido dentro e o outro foi se perder do lado de fora. Me chama a atenção isso, irmãos, porque eu acredito que existem pessoas que estão perdidas, evidentemente, aqui dentro, ainda. E estão perdidas mesmo ouvindo a verdade. Todos os dias, todos os domingos. Pessoas que ainda não se permitiram ser invadidas ainda pela verdade e pelo convencimento do Evangelho e do amor deste Pai amoroso, que é Jesus, que é o Senhor. Pessoas que se sentem confortáveis, se sentem até seguras em alguns momentos, pelo menos quando estão aqui,
mas que ainda não se permitiram ser encontradas, serem achadas pelo amor e pelo Evangelho de Jesus. Aquelas que estão lá fora, nós sabemos que estão lá fora, e talvez elas tenham a oportunidade de serem impactadas com o Evangelho e com Jesus, e serem encontradas de uma forma muito mais rápida do que aqueles que estão aqui e estão aqui, e o tempo passa e continuam aqui, mas ainda se encontram como esse filho mais velho. Não se apoderam da herança que Deus quer fazer, nos tornar a ser como filhos dele, herdeiros dele, recebedores do perdão, do amor eterno, e não se sentirem mais perdidos, e nem solitários, nem vazios, nem sozinhos, nem abandonados, nem inseguros, nem infortunados. Há muitos filhos pródigos por aí, mas há muito mais ainda filhos mais velhos que estão perdidos aqui dentro e não se permitem ser achados. Por quê? Porque ainda estão vindo com a intenção que pensam ser certa, mas as razões erradas. Pecado. Você precisa sentir o cheiro dele, o gosto na boca, escorrendo no corpo, e sentir a necessidade de chegar de alguém próximo de você, em Deus, limpo, e dizer: Senhor, por favor, me limpa, porque até agora as decisões que eu tomei, a vida que eu tenho vivido, o que eu tenho ouvido, só tem me levado para baixo. E quando eu venho aqui, eu só me alimento um pouco, me sinto bem, mas lá fora eu me desnutro novamente, eu me contamino novamente, eu me deixo levar por tudo novamente. Sabe por quê? Porque ainda você não sentiu o gosto do pecado na sua vida, você ainda acha que você é alguma coisa. Fariseu e escriba viram Jesus pregando para pecadores e publicanos e só julgavam ele. E o Senhor os recebia e comia com eles. E eles aprendiam. E eles eram transformados. É simples. O que o Senhor tem para você essa noite comece um ano, e eu desejo isso também, que você comece um ano sentindo o cheiro e o gosto e o mau cheiro do pecado que você ainda não confessou e não se arrependeu, e que te escraviza e que te impede de você ser o homem que Deus quer que você seja, ser a mulher que você quer, que Deus quer que você seja, ser este filho pródigo, arrependido e transformado, e se permitir com que o Senhor coloque nos teus dedos um anel, nos teus pés uma sandália, e nos teus ombros uma túnica, dizendo: este é meu filho amado, estava morto mas reviveu, estava perdido e foi achado. Que você se permita ser convencido pelo amor de Deus, este Pai amoroso, que ao longe viu que o filho vinha. Por quê? Porque ele tinha esperança. Ele acreditava que o seu filho ainda viria e que ele iria correndo aos braços dele, perdoá-lo e amá-lo, como o Senhor disse que fez aqui. Essa é a forma que o Senhor nos espera, quando nós estamos prontos para nos arrependermos. Meu desejo é que esse ano
você comece assim, se arrependendo, confessando, se acertando com Ele, abandonando o pecado. Há uma tradição, já estou começando a finalizar. Há uma tradição romana antiga, é claro, e eles eram experts nessa forma de torturar e de convencer as pessoas a assumirem culpas que não lhes eram devidas. Quando um homem era acusado de um homicídio, e mesmo com provas forjadas ou provando a verdade de que ele realmente havia matado alguém, mas ele não fosse condenado à morte ou ao apedrejamento, eles tinham um costume, sabe, de fazer o quê? De pegar o defunto, o morto, e acorrentá-lo junto ao que matou. E o castigo seria, ele só seria livre no momento em que o defunto fosse apodrecendo e ele fosse conseguindo desatar as correntes. Paulo disse, certa feita, em Coríntios, disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Bem possível que ele estava nesse exato momento da vida dele com um defunto acorrentado sobre ele. O que eu quero dizer com isso? O pecado é como esse defunto. Se nós não o abandonamos, se nós não o confessamos, ele fica acorrentado a você e ele fica fedendo e pesando e fazendo você se sentir culpado. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Ele nos perdoou e Ele nos deu N exemplos e metáforas e parábolas para mostrar o quanto Ele nos ama e o quanto nós não precisamos viver escravizados, e muito menos viver perdidos. O Senhor nos olhou e Ele nos achou e nos chamou pelo nome, diz o Evangelho. Diga sim ao Senhor. Feche seus olhos, por favor. Eu não sei como que você vai fazer isso, mas é simples demais. Mas confesse a Deus, peça perdão, se arrependa, deixe ser achado pelo amor dEle. Se permita ser convencido pela palavra dEle. Deixe o Senhor colocar um anel nos teus dedos, uma sandália nos teus pés, como símbolo de resgate e de autoridade que Ele nos dá. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos que aqui estão e que ouviram. Obrigado pelos corações que estão se abrindo diante de Ti, reconhecendo, Senhor, a miserabilidade que vivem, que vivemos, o pecado que alimentamos e que tem nos separado, Senhor, de Ti. Já que estamos no começo do ano, Senhor, e temos essa tendência de fazer uma reflexão e de analisarmos um monte de coisa e às vezes fazemos um monte de voto e propósito para um monte de coisa, Senhor. Então eu quero a chance, Senhor, de que nós todos aqui tenhamos no Senhor de reatarmos nosso compromisso com o Senhor, de renascermos em Ti, de nos arrependermos, de confessarmos e de vivermos uma vida de respeito, de santidade, de temor, de alegria no Senhor, meu Deus, sem o peso e a mancha do pecado em nossas vidas, Pai. Olha para cada um que está aqui, Senhor, e pelo Teu Espírito Santo, ministra o coração de cada um, fazendo a Tua perfeita vontade, Senhor. Obrigado pela chance que o Senhor nos dá
mais uma delas, mais um dia. Nós te agradecemos pelo perdão, Senhor, dos nossos pecados, pela morte de Jesus, sua ressurreição, na qual nós também somos ressurretos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo teu amor e por o Senhor se revelar a nós como um Pai amoroso. No nome precioso de Jesus, teu Filho, nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.